Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Olá, amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero mandar um abraço especial para você que me acompanha aqui na TV, nas redes sociais, no Facebook e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Alamiro Veludo. O Dr. Alamiro Veludo Salvador Neto, ele é advogado, professor universitário, livre docente da USP e é o atual presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. A nossa pauta, política penitenciária e população carcerária. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Alamiro Veludo, é um prazer imenso receber o seu retorno aqui no ADV Jus. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Marco, pelo convite. Você sabe que para mim é um imenso prazer participar desse programa. A última vez que eu estive aqui foi ainda no ano de 2012 e agora soube que no próximo 11 de agosto o ADV Jus completa 4 anos. Isso mesmo, doutor. Isso se deve ao seu trabalho, à sua dedicação, à sua competência, então eu que me sinto extremamente honrado. Tá certo, doutor, muito obrigado. Doutor, inicialmente eu quero te parabenizar, pelo cargo agora que o senhor está ocupando junto ao Ministério da Justiça. Eu imagino que os desafios do presidente do Conselho são muitos, estou certo, doutor? São muitos desafios e até para que o nosso telespectador possa entender, na realidade o Conselho remonta aos anos 80, quando ele ainda se chamava Conselho Nacional de Política Penitenciária. Em 1984, nós tivemos o advento da Lei de Execução Penal, que foi a primeira legislação nacional em termos de execução. Até então a execução era tratada por meio de regulamentos estaduais, por normas administrativas, e em razão da LEP, como nós costumamos chamar, o Conselho foi alçado ao órgão primeiro da execução, logo acima do DEPEN, que é o segundo. E qual é a função do Conselho? É uma função tríplice. Nós temos uma função de fiscalização das unidades, temos uma função de normatização da execução penal e uma função de auxílio e consultoria do ministro. Doutor, e um grande desafio também agora em nível de Brasil, são aí a população carcerária, Hoje o Brasil ele tem aí uma população muito grande. Nós vamos até chegar mais adiante aqui na entrevista nesse particular mais específico, mas eu queria fazer uma pequena indagação para o senhor no seguinte sentido. Existem aí cabeças pensantes que são a favor de presídio, inclusive dar lucro, Para isso seria talvez factível uma mudança, inclusive, de legislação. O que o senhor acha disso, doutor? Essa é uma proposta que é a chamada ideia da privatização dos presídios, que vez ou outra sempre aparece no debate da opinião pública e surge também no Congresso Nacional por meio de projetos de lei. Atualmente há, inclusive, um projeto de lei tramitando no Senado Federal, de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, e que defende essa ideia de que a privatização poderia trazer uma melhor qualidade para os serviços prisionais. Eu, e assim como todo o Conselho de Política Criminal e Penitenciária, tenho uma opinião veementemente contrária a esse projeto. E basicamente eu diria que são duas as razões. Uma primeira razão, que é uma razão teórica, que é o fato de que o poder de punir, o poder de colocar uma pessoa atrás das grades, restringindo a liberdade desse cidadão, isso deve ser uma atividade inerente e exclusiva ao Estado. Só o poder público pode realizar essa atividade. Isso seria o mesmo, Marco, de nós pensarmos em privatizar o poder judiciário.
né? Quem deve decidir o conflito entre as pessoas é o Estado. Esse é o papel do organismo público. E punir as pessoas, assim como julgá-la, também é um papel do Estado. Então, esse é o primeiro dado, teórico, mas fundamental para a compreensão do próprio papel do Estado no âmbito da democracia. Mas existe um segundo ponto, que é um ponto bastante importante, porque nós temos algumas experiências de privatização de presídios no Brasil, e é sempre utilizado o exemplo de Ribeirão das Neves, lá em Minas, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, como uma figura modular, né? E não é à toa que o próprio senador Anastasia, na época governador do estado de Minas, é um dos grandes entusiastas dessa matéria. Ocorre que quando se observa, por exemplo, os custos que o Estado tem com a unidade de Ribeirão das Neves, este custo é muito maior do que nas unidades públicas. Às vezes as pessoas dizem assim, não, vamos privatizar porque é um absurdo o Estado gastar dinheiro com a pessoa que está presa. Só que a privatização não resolve, ela faz pior, ela acrescenta o problema na medida em que hoje, apenas para ter uma ideia, um preso em Ribeirão das Neves custa para o cofre da Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas algo em torno de R$3.000. Enquanto o mesmo Estado de Minas, nas unidades públicas, gasta em torno de R$1.700. Praticamente o dobro. Praticamente o dobro. Nós estamos falando de praticamente o dobro. Portanto, esse é um tipo de solução que só vai servir para que empresas privadas ganhem dinheiro em cima do poder público, não necessariamente vão oferecer um serviço melhor, e privatizar é fazer uma cortina de fumaça, como se o poder público, num passe de mágica, pudesse resolver as suas próprias insuficiências. Milagre não existe, né, doutor? Pois é, em lugar nenhum. É isso mesmo. Olha, meus amigos, o ADVJus prestigiou a posse solene da diretoria da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto, que aconteceu aí a semana passada. Eu quero que você confira aí com a gente, ok? A direção da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto realizou a cerimônia da posse solene na noite do dia 13 de maio. Com casa cheia, destacamos a ilustre presença do vice-presidente da Seccional Paulista, Dr. Fábio Romeu Canton. É uma alegria muito grande poder prestigiar a advocacia de Ribeirão Preto, do amigo Domingos, toda a diretoria, que mais uma vez assume essa importante subseção, a gestão, a diretoria dessa importante subseção. E eu não tenho dúvida que, a exemplo do que já fez, fará mais uma vez um grande trabalho à frente da advocacia da cidade. Não tem dúvida, a seccional está permanentemente em sintonia com todas as subseções do Estado, e isso se reflete aqui também em Ribeirão, com essa sede belíssima que foi ampliada, já inaugurada, com as suas reformas, com várias etapas já concluídas, uma das melhores casas de advogados de todo o estado de São Paulo, se não do Brasil. Mas isso é a sintonia, sinergia permanente entre as lideranças da cidade, da subseção, da capital, que é isso que a gente quer. A gente quer fazer cada vez mais e cada vez melhor para a advocacia do estado de São Paulo. O ADVJus também falou com o presidente Domingos. Uma honra muito grande o reconhecimento de que o trabalho dá certo, Marco. Na verdade, a recondução nossa por uma próxima gestão deve-se, a nosso ver, ao trabalho. Então, nossa responsabilidade nessa segunda gestão para nós é maior ainda. Nesse primeiro semestre, nós temos ainda alguns projetos, nós precisamos trabalhar para ampliar a CAASP, e nós temos mais trabalho pela frente. E esse ano nós temos outros objetivos, nós vamos buscá-los, Marco. Boa sorte na nova empreitada. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544.
Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Alamiro Veludo. Dr. Alamiro, ele está falando a respeito de política penitenciária e população carcerária. Dr. Alamiro, os números de que nós dispomos sobre a nossa população carcerária são absolutamente alarmantes. E o pior é que está em ascendência. É isso mesmo, doutor? É isto. Na realidade, os números da nossa população prisional e o aumento desse número ao longo dos tempos mostra que o Brasil, ao contrário do que vulgarmente costuma se dizer, não é nem de longe o país da impunidade. Eu costumo pegar 3 datas específicas: 1990, 2000 e 2014. Em 1990, nós tínhamos algo em torno de 90 mil presos no Brasil. Esse número passou a 220 mil em 2000 e alcançou em dezembro de 2014, que é o último dado estatístico que nós temos, 622.212. Portanto, nós, nos últimos 15 anos, triplicamos a população prisional brasileira. Esse número, se já significou um aumento de algo em torno de 220% na população prisional masculina, significou algo em torno de 540% na população prisional feminina. Doutor Alamiro, talvez aí uma maneira, vamos dizer assim, no campo, né, da filosofia, né, uma maneira eficiente talvez de atenuar o problema penitenciário seria talvez um investimento mais forte, né, mais com ênfase, direcionado ali para a seara do menor infrator, doutor? Eu acredito que sim. Nós temos, na realidade, muitos fatores que contribuem para que esse número seja tão grande como de fato ele é, o que torna o problema prisional extremamente complexo. Existe uma questão, que é uma questão infraestrutural, que é uma questão que diz respeito claramente à realidade social brasileira. Quando a gente olha o perfil do preso hoje no Brasil, quem é? É aquele jovem entre 18 e 28, 29 anos, no mais das vezes negro ou pardo, advindo das periferias, de uma classe econômica e com uma capacidade educacional absolutamente baixa. Portanto, nós prendemos a população carente, a população que, de certa forma, é alijada da dimensão produtiva do país. Para resolver esse problema, nós temos que investir em saúde, em educação, em possibilidade de emprego. Portanto, se trata de uma dimensão social. Mas esse não é o único fator. É importante também dizer que a gente vive na sociedade brasileira hoje uma mentalidade que é extremamente punitiva. Eu costumo dizer que ao longo das trajetórias históricas, todas as sociedades oscilam dentro de uma dimensão que, do lado, se postula ora por segurança, ora se postula por liberdade. Curiosamente, nós tivemos uma legislação penal muito liberal em 1984, porque se saía da ditadura e, naquele momento, o discurso da liberdade era mais importante do que o discurso da segurança. Uma vez consolidada um regime de liberdades civis, a sociedade começa a postular por segurança. E isso causa um impacto no Congresso Nacional, porque nós verificamos projetos de lei, e eu acompanho diretamente isso no Conselho, de cada 10, Marco, 9 são para criar crimes ou aumentar penas. São projetos que vão numa linha, genericamente falando, punitivista, né? E aí, com isso, a gente cria uma situação de absoluta mazela nas unidades, que só vai servir para que aquele sujeito, no momento em que cesse a sua pena, volte à liberdade e volte à única oportunidade que vai ter, que é provavelmente a prática de um novo delito. E daí os índices altíssimos de reincidência. Doutor Alamiro, o senhor está falando para mim que a situação do preso provisório, ela veio assim como um fator de extrema complicação. E essa inovação, né, do nosso tribunal, no qual trouxe aí à luz, é uma verdadeira inovação. Quando o preso lá na segunda instância já pode ser decretada a sua, quando o réu, né, já pode ser decretada a sua
a sua prisão. O que o senhor acha? Isso aí também trouxe um certo problema a mais? Sem dúvida. Nós estamos falando da decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda no final do mês de março. Isso, recente, se né? não me falhar a memória, que diz que eu posso iniciar a execução da pena uma vez existindo uma condenação em segundo grau de jurisdição. Né, antes de trânsito. Nos tribunais, portanto, isso, antes do trânsito em julgado. Eu vejo essa medida de forma muito preocupada, porque ela foi tomada, ao que me parece, por uma circunstância, por operações específicas que estão acontecendo no Brasil e se quer transmitir uma imagem de que o judiciário é efetivo, mas, ao meu ver, o judiciário efetivo é aquele que cumpre com as suas normas. E é importante dizer que a nossa Constituição Federal, quando diz respeito à presunção de inocência, ao contrário, por exemplo, da Constituição espanhola, que fala simplesmente em presunção de inocência, ou mesmo da Constituição italiana, e aí nós poderíamos interpretar esse conceito de presunção, a Constituição brasileira fala em trânsito em julgado. E trânsito em julgado é um conceito jurídico, né, muito caro, inclusive aos processualistas. Trânsito em julgado significa aquele momento com o qual, sobre a sentença, não cabe mais recurso algum, né, inclusive especiais e extraordinários. Então, o Supremo, ao meu ver, neste caso, agiu, interpretou de maneira contrária ao texto da Constituição. É muito triste que quando se espera de um órgão que é tido como guardião da Constituição, esse mesmo órgão causa um vilipêndio direto num dos corolários fundamentais, que é a presunção de não culpabilidade de um sujeito. Doutor, parafraseando aí também um grande jurista, ele não vou nem citar o nome, porque foi falado em off, né? Mas ele falou assim, eu não vou nem falar que o tribunal inovou. Na verdade, ele inventou. Pois é. Foi mais ou menos nessa... A frase, ela é sintética e expressiva do que aconteceu. É isso mesmo. Meus amigos, vocês conhecem o nosso portal, o advjus.net? Eu recomendo o conteúdo, ok? Acesse www.advjus.net. Disponha lá de muitas informações jurídicas, inclusive inúmeras entrevistas que estão todas postadas. Faça esse convite a você, ok? Mais um ligeiro intervalo, rapidinho voltamos. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Alamiro Veludo. Nossa pauta de hoje, a política penitenciária e população carcerária. Dr. Alamiro, evidentemente que todo mundo prefere, né, a construção de uma escola à construção de um presídio. Eu faço parte deste rol, né? Tenho certeza que o senhor também. Mas, diante desses números que a gente acabou aí de observar juntamente com a sua explanação, o que fazer, doutor? Olha, Marco, eu diria que a gente tem um desafio imediato e um desafio futuro. E o desafio futuro parte pela maneira como nós queremos construir o Brasil enquanto nação. O desafio imediato é resolver um problema de superpopulação carcerária que hoje apresenta um déficit de vaga em torno de 230 mil. Nós temos, o sistema teria que construir 230 mil vagas hoje para dar conta dos presos que já tem, o que é algo muito complicado, né? Mas o governo há de investir
porque de algum modo essa solução precisa ser alcançada. E é da responsabilidade dele. E é da responsabilidade de quem prende, a responsabilidade de executar a pena e de executar em conformidade com a lei de execução penal. Nós até diante desta situação encampamos no âmbito do Conselho Nacional um projeto de indulto especial para as mulheres. Esse projeto foi levado ao Ministro da Justiça, foi levado ao Palácio do Planalto, mas por enquanto nós não tivemos resposta do governo Dilma, que uma vez agora com o governo Temer, eu espero que exista essa sensibilidade para que o decreto possa ser editado. Mas existe também uma questão de longo prazo. E aí é claro que todos preferem que se construa uma escola a se construir um presídio. E eu digo mais, a escola pública que se constrói hoje é a garantia de que amanhã não vai se construir o presídio. Certeza. Porque senão nós só vamos construir presídios. Certeza. E existe um ponto que às vezes parece um lugar comum dos juristas, mas boa parte, grande parte da explicação das razões da criminalidade no Brasil são explicações de cunho social. Basta ver que nós prendemos basicamente por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Esse tipo de delito, ele reflete exatamente uma tensão econômica que existe no corpo da sociedade brasileira. Os europeus não enfrentam esse problema exatamente porque possuem uma rede social e uma construção de comunidade muito mais equânime em termos econômicos e, claro, de oportunidades. Doutor, agora o senhor acha ou considera, né, que principalmente a postura dos nossos juízes, ou aqui de primeira instância, ou até mesmo em nível superior, né, eles têm aí uma sensibilidade jurídica que a gente pode considerar que seja aceitável na aplicação de pena para o nosso universo contemporâneo, doutor? Olha, eu advogo, Marco, há 15 anos já. E é claro que quando se advoga e passa-se de fóruns em fóruns, cartórios e cartórios, juízes e juízes, a gente pode dizer que existem mais juízes, existem alguns juízes que são mais duros, mais punitivistas, chamemos assim, e existem juízes que são mais liberais. E é normal que dentro de uma classe composta por muitas pessoas, como é hoje a magistratura, não só paulista, mas a magistratura nacional e de todas as demais unidades da federação, exista essas divergências internas. Mas, num todo, no geral, eu acho que a nossa magistratura vai bem. A magistratura criminal, que é aquela que eu tenho contato, né, brasileira e paulista, é uma boa magistratura. Bons juízes, bons desembargadores, né? Portanto, é possível postular e esperar desses julgadores a sensibilidade. O que me parece que leva a esse acréscimo carcerário, a decisões um pouco mais incisivas no que toca à pena, não é só a postura do juiz, mas em alguma medida um anseio da comunidade. A gente vive uma realidade social no Brasil na qual se postula por punição, né? Como se punição resolvesse o problema da infração, né? Porque o senso comum diz, se eu vou punir, o sujeito não vai infringir a norma. Mas a complexidade social mostra que essa relação de causalidade, ela não é verdadeira. Nós estamos num ponto de contraintuitividade. Não existe experiência nenhuma no mundo, nenhuma do ponto de vista da criminologia, que diga que aumento de pena, aumento de punição, número de presos significa menor número de delitos. Não há esse dado. Tá certo. Doutor, agora uma questão mais administrativa, né? O órgão que o senhor preside, né, o CNPCP, pelo que a gente sabe, ele não dispõe ali de um orçamento. Tal. Ele é linkado ao DEPEN? Isso, o Conselho Nacional é linkado ao DEPEN, portanto, a verba do Conselho ela advém do Departamento Penitenciário, num termo administrativo, o DEPEN é o nosso ordenador de despesas, né, como se costuma dizer, mas o CNPCP conta no prédio do Ministério da Justiça, o Palácio da Justiça, com um gabinete. Nós temos ali algo em torno de 8 funcionários, sendo 2 de carreira e o restante da FUNAP, da Fundação de Amparo ao Preso. Então a gente recebe egressos
para que trabalhem dentro do conselho. Que bom. E é importante dizer aos telespectadores que o cargo de conselheiro e o cargo de presidente do conselho não implica em nenhuma remuneração. Então, todas as pessoas que estão ali, os 18 conselheiros que foram escolhidos pelo seu trabalho no mundo jurídico, no campo das ciências sociais, no campo das unidades prisionais, nós temos agentes penitenciários que compõem o conselho e nenhum recebe absolutamente nada por isso. É um serviço gratuito, é uma vocação, porque se acredita que um país, para ser melhor, precisa cuidar daqueles que estão na situação de maior dificuldade, que são aquelas pessoas com a sua liberdade restringida. Doutor Alamiro Veludo, eu quero te desejar muita sorte, sucesso, viu? E te parabenizar de novo aí por essa empreitada que você assumiu, merecidamente. É um orgulho aqui pra gente, aqui de Ribeirão Preto. Quero dizer para você do meu orgulho, da minha satisfação de te receber novamente aqui no nosso programa, que nós estamos chegando no finalzinho dele. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marco, mais uma vez pelo convite, e todas as vezes em que você me entrevistou, eu disse que esse programa é uma referência. E é uma referência no meio jurídico de Ribeirão Preto. Você está de parabéns. O que precisar de mim, estou absolutamente às ordens. Tá certo. O senhor vai simplesmente ser o portador de um grande abraço ao nosso amigo, conselheiro para sempre da OAB, Dr. Cid Veludo. Okay? Levarei, pode deixar. Tá certo. Ok, ficamos por aqui. Prometemos voltar em breve com um programa inédito. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet, e disponha de todo o conteúdo do nosso portal, ok? Um forte abraço, até o próximo! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.